Você está sorrindo. Na foto vai parecer feliz. Mas tem uma coisa que a foto não captura. Aquele pensamento que cruzou enquanto o flash bateu. Não era isso que eu queria. 5 anos. Você passou 5 anos chegando até esse momento. E no exato momento em que ele chegou, você percebeu que estava no lugar errado. Você aprendeu a parecer interessado, a assentir no momento certo, a fazer a pergunta que mostra que você está engajado. Mas você não está. Nunca esteve. Quem é esse? Não no sentido de crise existencial dramática, só quem é essa pessoa que aparece no espelho de terno toda manhã? Você não se lembra de ter escolhido isso. Você gostava de alguma coisa, antes. Tinha uma coisa que fazia e o tempo parava. Você lembra? Você tem 15 minutos de almoço e você passa 12 rolando o celular, sem perceber que estava procurando algo que lembrasse que existe vida fora daqui. E o trabalho? Indo bem. Saiu antes de você pensar. Você nem consultou o que estava sentindo. Só deu a resposta que encerra o assunto. Você olhou para ele. Ele tem 25 anos a mais que você. Mesmo cargo, mesma expressão. E você pensou, não, mas não falou. Você saiu e sentiu aquele alívio. E depois sentiu culpa de ter sentido alívio. Porque se você está aliviado de sair, o que isso diz sobre o que você está fazendo aqui? Domingo às 18 horas. Aquele peso no peito. Você chamou de cansaço, mas não era cansaço. Era o corpo sinalizando que amanhã você vai de novo para um lugar que não é seu. Você tinha um sonho quando era criança. Não precisa ser grandioso, mas era seu. Sem filtro, sem avaliação de mercado, sem preocupação com estabilidade. Só queria porque queria. E aí veio a primeira vez que alguém disse: isso não dá dinheiro. Ou, isso é difícil de viver. Ou mais suave. Que lindo, mas pensa numa coisa mais estável também. Você não brigou, só foi guardando. E chegou a hora de escolher. E você fez o que parecia certo, o que ia deixar as pessoas ao seu redor tranquilas, o que tinha saída no mercado, o que parecia uma escolha adulta e responsável. Você nem sabe ao certo se foi você quem escolheu. Primeiro semestre, você não gostou. Segundo semestre, também não. Terceiro, falou para si mesmo que ia melhorar e foi empurrando, porque parar parecia pior que continuar, porque você já tinha investido demais. E essa lógica foi crescendo. Primeiro foi o curso, depois foi o primeiro emprego, depois foi a promoção. Você foi ficando, não porque queria, mas porque parar sempre parecia pior que continuar, mesmo quando continuar também era ruim. E aí a profissão virou identidade. Sou advogada, sou engenheiro, não trabalho como, sou. E aí fica mais difícil sair, porque sair não é só trocar de emprego, é responder a pergunta: mas então, quem sou eu? E o salário foi crescendo, e junto com ele foram crescendo os comprometimentos, o apartamento maior, o carro que você merecia, o padrão de vida que você construiu em cima de uma base que não é sua. E agora você não pode sair, porque tem conta a pagar. Você já fez essa conta? Quanto você precisaria ter para poder arriscar mudar? E quando você faz a conta, o número parece tão longe que você fecha a calculadora e volta para o trabalho. E sempre tem aquele amigo que arriscou, que saiu, que tentou e não deu certo. E você usa esse amigo como prova, prova de que é melhor ficar. Mas você não usa como prova os que arriscaram e ficaram bem. Você só lembra do que confirmam que você já decidiu. Tem uma pergunta que você nunca fez de verdade. O que eu quero? Não o que faz sentido, não o que é seguro, não o que as pessoas vão entender. O que eu quero? Você sabe a resposta? Ou faz tanto tempo que você deixou de se perguntar que você nem sabe mais? Você tem uma lista de motivos para ficar. Estabilidade, benefícios, não é a hora certa, tenho responsabilidades. Mas você já parou para olhar a lista com honestidade? Cada item é um motivo ou é um medo com roupa de adulto responsável? Não precisa ser Steve Jobs, não precisa ser história de capa de revista, só precisa ser sua. Tem alguma coisa guardada em algum canto da sua casa que você comprou com intenção, que você disse que ia usar, que ficou ali, cobrindo poeira, como um lembrete que você prefere não olhar.
Você para em frente a uma coisa. Pode ser um quadro, pode ser uma música, pode ser um projeto que alguém fez. E você sente aquilo, aquele aperto específico, não de tristeza, de reconhecimento, de algo que é seu e que você não está usando. Você recebeu o elogio, o projeto deu certo, o chefe reconheceu, e você olhou para a vitória e não sentiu quase nada, porque não era sobre algo que importava para você. Era a eficiência aplicada ao projeto de outra pessoa. Você já encontrou alguém que claramente ama o que faz? Não fingindo, de verdade. E você sentiu aquela coisa? Não inveja de status, inveja de propósito, de ter algo que faz e que parece certo. Uma criança perguntou uma vez o que você faz, e você explicou. E ela perguntou, por que você faz isso? E você não soube responder. Não de verdade. Você deu a resposta adulta sobre pagar contas, e ela ficou olhando sem entender. E você também. Você já percebeu que tem energia diferente dependendo do que está fazendo? No trabalho você funciona, competente, entregando. Mas no hobby, no projeto pessoal, na coisa que é sua, você está presente de verdade. O tempo passa diferente. Você não fica olhando para o relógio. Você planeja férias com mais entusiasmo do que qualquer projeto do trabalho. Pensa nisso. O que isso diz sobre a proporção de vida que você está vivendo de verdade? Você lê sobre aquilo que você gosta. Rápido, com curiosidade, sem esforço. Você lê sobre o trabalho. Pesado, lento, custoso. A diferença não é sobre dificuldade, é sobre pertencimento. Você tem um sonho recorrente. Não necessariamente dormindo. Aquela fantasia que volta às vezes, onde você está fazendo outra coisa, sendo outra coisa. E você acorda dessa fantasia e volta, e fecha a janela da mente, rápido, antes de sentir demais. Todo aniversário você pensa, mais um ano. E você pensa que esse vai ser o ano que eu mudo. E o ano passa. E no próximo aniversário você pensa de novo. Já quantos anos você fez essa promessa? Aquele colega que não terminou a faculdade, que foi fazer outra coisa. Você não entendeu na época. Às vezes ainda não entende, mas quando você se encontra com ele, tem algo no olhar dele que você não tem no seu. E você prefere não nomear o que é. Seu currículo está impecável. Progressão de carreira, certificações, resultados. Tudo que uma vida profissional de sucesso deve ter. E você olha para isso e não sente orgulho. Sente eficiência. Uma linha do tempo bem executada, que não é sobre você. Se você tivesse permissão, se não existisse nenhum medo, se não tivesse conta para pagar, julgamento para evitar, expectativa para cumprir, o que você estaria fazendo? Você é bom no que faz. Não está fingindo. Você é genuinamente competente. E isso torna tudo mais confuso, porque você não tem desculpa de dificuldade. Você falha mesmo é na presença, no querer estar ali. Uma criança perguntou, o que você queria ser quando era pequenininho? E você ficou parado, porque você lembra, mas a resposta embaraça. Não pelo sonho em si, mas porque você não tem coragem de dizer e depois olhar para o que virou. Sua pessoa mais próxima já te perguntou, você é feliz no trabalho? E você deu aquela resposta cuidadosa. Nem sim, nem não. Uma resposta que não compromete, que não abre conversa. Porque você sabe que se abrir, vai ter que lidar com o que vem depois. Você soma as horas. Não conscientemente, mas às vezes você soma. Quantas horas por semana você está em algo que não importa para você? E o número é grande. E você fecha a conta antes de terminar. Seu corpo fala. Você não traduz. Aquela dor de cabeça toda segunda. Aquele cansaço que não passa nem com o fim de semana. Aquela tensão no pescoço e ombro que você já normalizou. Não é só estresse. É o corpo tentando dizer que algo não está certo. Você já percebeu que não dá tudo de você? Não porque é preguiçoso, mas porque parece errado dar 100% para algo que não é seu. Você guarda uma reserva para quando for para algo que valha. Você fantasiou durante uma reunião, não vagamente, com detalhe. Aquele projeto, aquele negócio, aquela carreira diferente, com plano, com etapas, com clareza. E quando a reunião terminou,
Você fechou o arquivo mental, guardou e respondeu o e-mail. Você quer que as crianças ao seu redor sigam a paixão delas. Você fala isso, você acredita nisso, mas você mesmo está fazendo o oposto. E elas veem, mais do que você imagina. Você pesquisou. Como fazer a transição? Quanto tempo levaria? O que seria necessário? E fechou a aba. E deletou da história do navegador. Como se apagar o rastro apagasse também o desejo. Tem uma versão de você que aparece só quando ninguém está precisando de nada, que não está performando, que não está sendo útil nem eficiente. Essa versão, você deixa ela aparecer? Ou ela fica esperando por um tempo que nunca chega? Imagina mais 30 anos. Não é para assustar, só para sentir o peso da trajetória. Se nada mudar, se você continuar fazendo o que está fazendo, onde você vai estar? E como você vai se sentir olhando para trás desse lugar? Tem um momento, pode ser uma terça-feira sem nada especial, pode ser depois de uma reunião banal, onde você para e algo fica claro. Não é isso. Não como dramalhão, como fato simples, quase calmo. Não é isso. Você estava fazendo aquilo, a coisa que não está no currículo, e você olhou para o relógio, e 2 horas tinham passado, e você não notou. E percebeu que não notou, e ficou um segundo com esse reconhecimento. Você sabe como é estar presente. Você só não estava escolhendo isso. Você conhece alguém que mudou, que saiu, que foi para outra coisa, e você perguntou de verdade: vale a pena? E a resposta não foi perfeita, não foi fácil, mas foi: é meu. E você sentiu o peso dessa resposta. Você fez algo, pequeno, sem audiência, sem objetivo profissional, só fez. E quando terminou, não ficou esperando avaliação, não precisou de aprovação, estava completo em si mesmo. Você lembra quando foi a última vez que algo foi assim? Você olhou para a rotina e algo estava diferente. Não a rotina, você. Algo começou a se mover, não dramaticamente, só 1 milímetro de clareza que não estava lá antes. Você sabe, há muito tempo você sabe, só não sabe o que fazer com o que sabe. Você não é vítima de ninguém. Não houve vilão. Só houve escolhas que pareciam certas na época, e um acúmulo de por agora que virou definitivo sem ninguém perceber. Não precisa largar tudo. Não agora. Não necessariamente. Mas precisa parar de fingir que não existe a pergunta. Porque ela existe. E ela vai continuar existindo, até você olhar para ela. 1 hora por semana, num projeto que é seu. Não para resolver tudo, só para não fingir mais que você não tem o que tem. Você não precisa saber para onde vai, mas precisa parar de andar para um lugar que não quer chegar. Você não resolveu nada essa noite, mas algo mudou. Uma pergunta entrou, que você vai ter que lidar. Não dá mais para fechar a aba. Amanhã você vai acordar, vai fazer tudo o que precisa fazer, vai entregar o que precisa entregar, mas vai saber que está lá, de passagem, não como destino. A coisa que é sua está esperando, não com cobrança, não com prazo, só esperando você parar de fingir que não sabe onde ela está. Se isso incomodou, não é coincidência. Você reconheceu algo que é seu.